Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 6, diz assim a palavra do Senhor: Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz e a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Vamos orar, feche os seus olhos. Santo Deus, amado Pai, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor derrame sobre nós a tua misericórdia. Abra, Senhor Deus, os céus e fale conosco, ó Deus, por intermédio do teu santo evangelho. Pai, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, que o teu Espírito Santo, Senhor Deus, abrace a nossa vida, e que a palavra que possamos ouvir, ó Deus, nesta noite, nesse momento, seja eficazmente aplicada pelo teu Espírito Santo em nossa alma. Ó Deus, tem misericórdia, Pai, de mim, e que eu possa, Deus, nesse momento pregar a tua palavra com fidelidade, procurando, ó Deus, nada saber senão a Cristo e este crucificado, e que nesta noite eu possa pregar, ó Deus, a tua palavra no poder do teu Espírito Santo. Derrama, Senhor Deus, do teu Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre esta igreja, e que o Evangelho de Cristo, Pai, arrebata o nosso coração, de tal forma, Pai, que possamos contemplar a boa nova de Cristo Jesus para a nossa vida, de tal modo que possamos, ó Deus, sair daqui nessa noite convictos, ó Pai, de que ouvimos a tua palavra, de que ouvimos a tua voz, e de que o Evangelho de Cristo Jesus é suficiente, ó Deus, para nos manter de pé na caminhada cristã. Nós te pedimos isso em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de fazer para vocês algumas perguntas. Qual é o dom de Deus que habita em você? Qual é o dom de Deus que habita em você? Qual é o seu chamado? Qual é a sua vocação? Qual a sua função no corpo de Cristo? Eu tenho consciência de que irmãos meus aqui presentes têm ciência e sabem muito bem de qual é o seu dom, o seu chamado e a sua função no corpo de Cristo. Talvez outras pessoas ainda estejam em tempo de descobrir, e talvez hoje você descubra e conheça da parte de Deus qual é o seu dom, o seu chamado, a sua função no corpo de Cristo. A grande verdade é que, à medida que a gente vai caminhando segundo esse chamado, esse dom e essa função, os problemas vão aparecendo, as adversidades da vida se levantam diante de nós, e tem momentos na vida de todo cristão que a gente perde um pouco do fervor, do vigor. A gente, por causa da demanda, da vida, das dificuldades, a gente vai esfriando, a gente vai desanimando, de tal forma que há momentos que a gente precisa reavivar
esse dom, reavivar essa função, reavivar esse chamado, reavivar essa vocação que temos no corpo de Cristo. É exatamente isso que está acontecendo aqui no texto que nós acabamos de ler. O apóstolo Paulo está falando para um jovem pastor chamado Timóteo, que nesse tempo pastoreava a igreja de Éfeso, mas que por causa das grandes dificuldades que haviam ali, ele estava um pouco desanimado quanto ao dom que havia nele. Estava um pouco desanimado em relação a esse chamado pastoral de pastorear aquela igreja em Éfeso. O que me chama a atenção, meu querido irmão, é que o apóstolo Paulo fala sobre reavivamento, fala sobre ânimo, estando ele preso em Roma, escrevendo, segundo a tradição cristã, essa última carta do apóstolo Paulo, que é para o jovem pastor Timóteo. Ele preso fala sobre reavivamento do dom para Timóteo. É isso que nós lemos no versículo de número 6. Por esta razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Em outras palavras, irmãos, o apóstolo Paulo está aqui reanimando o jovem pastor Timóteo a reavivar esse dom. Qual era o dom aqui de Timóteo? Era o dom de pastorear aquela igreja. A gente sabe muito bem, porque logo no contexto, no verso ainda 6, ele diz: o dom que há em ti pela imposição das minhas mãos. A ideia de que o apóstolo Paulo está relembrando para o jovem pastor Timóteo a sua ordenação ao ministério pastoral. O dom, portanto, segundo o texto e segundo a maioria dos estudiosos, em específico aqui, é o chamado pastoral de Timóteo. No caso de Timóteo, aqui é esse ministério. Mas certamente há vários ministérios na igreja de Cristo, há várias funções no corpo de Cristo. Deus não somente tem chamado pastores, mas também Deus tem chamado presbíteros, diáconos, missionários, dirigentes de louvor. Deus tem chamado milhares de pessoas para atuar no corpo de Cristo. Diante da demanda da vida que o jovem pastor Timóteo enfrentava, ele ficou um pouco desanimado. Nessa mesma carta, na carta anterior que Paulo escreve para Timóteo, nós vamos encontrar algumas dificuldades. Primeiro, o jovem pastor Timóteo enfrentava uma dificuldade física. O apóstolo Paulo até recomenda para Timóteo um pouco de vinho por causa do seu estômago. O jovem pastor Timóteo também enfrentava algumas dificuldades em relação ao seu ministério, porque ele era jovem. Havia ali naquela igreja em Éfeso pessoas que não apreciavam a juventude de Timóteo em relação ao ministério pastoral naquela igreja. E terceira e última dificuldade que eu gostaria de expor para os irmãos é que esse jovem pastor Timóteo também enfrentava dificuldade em relação à doutrina, porque havia ali um grupo de falsos mestres dizendo que a ressurreição já tinha acontecido, e é exatamente isso que nós lemos no capítulo 2, versículo 17 e 18. Ou seja, uma falsa doutrina gnóstica, que resultava em imoralidade daquela igreja, coisa que a gente vê a partir do versículo 19 do capítulo 2. O apóstolo Paulo, portanto, nesse momento está dizendo para Timóteo: você precisa reavivar esse dom, a despeito das dificuldades, você precisa reavivar esse dom que há em ti. É por esta razão, meu querido irmão, que eu gostaria de meditar com a igreja nessa verdade: reavivando o dom que há em ti. Reavivando o dom que há em ti. A primeira verdade é que esse dom é reavivado porque esse dom tem a sua origem no próprio Deus. Esse dom é reavivado porque este dom tem a sua origem no próprio Deus. Eu gostaria que você olhasse para o texto e lesse comigo o versículo 6 e o versículo de número 7. Vamos ler juntos em sua voz? Por esta razão, pois, te admoesto que reavives porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação.
Nessa primeira parte, meu querido irmão, o apóstolo Paulo, ele fala que esse dom tem a sua origem em Deus. O dom de Timóteo não era um dom oriundo da sua própria natureza, mas era um dom oriundo da natureza de Deus. Ele diz no versículo de número 6, reavives o dom de Deus, e não o teu dom, mas o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. No versículo 7, ele continua no mesmo raciocínio, dizendo, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, ou seja, é Deus que tem dado o quê? O espírito de poder, de amor e de moderação. Esse dom, portanto, tem a sua origem em Deus, ele vem de Deus, e é Deus que tem dado este dom, esse dom que tem a força e a ação do Espírito Santo, tem dado poder, amor e moderação. O apóstolo Paulo, queridos, é enfático em afirmar que esse dom, ele vem de Deus. Deus, ele é eterno. Logo, toda palavra, promessa, dom que vem de Deus é também eterno. Esse dom é irrevogável. Esse dom vem de Deus e ele é inabalável, porque tudo que procede de Deus permanece. Aquilo que procede do homem é falho. Aquilo que vem do homem pode ficar no meio do caminho. Aquilo que vem da capacidade, dos esforços, dos méritos humanos, não tem persistência, perseverança, não permanece. Mas aquilo que vem de Deus permanece. Aquilo que vem de Deus é eterno. Esse dom vem de Deus, esse dom é de Deus, foi dado por Deus. É por esta razão que o apóstolo Paulo tem ênfase em afirmar que ele deveria reavivar esse dom. Esse dom é reavivado e tem essa garantia de reavivamento, porque esse dom tem a sua origem em Deus. Deus não passa e tudo que procede de Deus é eterno, é inabalável, é irrevogável. Esse dom, meu querido irmão, não foi produzido por nós ou pelas nossas próprias mãos, mas esse dom foi produzido pelas mãos do Senhor. Nasce não no coração humano, mas no coração de Deus. Paulo não está chamando Timóteo a um exercício de meritocracia, a um exercício de capacidade própria, a um exercício de força própria, ou uma força antropocêntrica, ou manipular as suas próprias emoções, ou dizer uma palavra de decreto em relação à sua própria natureza. Paulo não está orientando o apóstolo, o jovem pastor Timóteo a negociar essa verdade. Pelo contrário, o apóstolo Paulo está dizendo que esse dom não tem origem nele, não é uma coisa que procede dele, ele não pode fazer. Mas Paulo está orientando esse jovem pastor a olhar para o alto, a olhar para Deus e entender que esse dom vem de Deus. É por esta razão que esse dom tem essa garantia de reavivamento. Aquilo que não vem do Senhor passa, aquilo que não procede de Deus fica no meio do caminho. Aquilo que não nasce no coração de Deus, não é oriundo das mãos do Senhor, dos planos de Deus. Aquilo que também não tem o reconhecimento da igreja, porque a gente olha para esse texto, a gente percebe que o apóstolo Paulo diz: esse dom de Deus pela imposição das minhas mãos. Ele afirma também que esse dom ele recebeu, Timóteo, pela imposição das mãos do presbitério, ou seja, há um reconhecimento da igreja de que esse ministério, de que esse chamado, de que essa função de fato vem do Senhor. E isso, irmãos, já é aqui uma doutrina apresentada para nós, de que todo ministério, toda função no corpo de Cristo, ela precisa ter o reconhecimento da igreja e a aprovação dos seus líderes. Pela imposição das mãos do apóstolo Paulo foi que ele recebeu esse dom, ele foi autorizado a ministrar, a pregar e a pastorear a igreja de Éfeso. Aquilo que vem de Deus é eterno.
Certamente você tem um dom da parte do Senhor. Certamente você tem um dom, um chamado, uma vocação, algo que só você e Deus sabe, e que nessa noite Deus está dizendo para você, mediante a exposição de sua palavra, de que você precisa urgentemente se voltar para esse dom, reavivar esse dom, renovar esses votos, voltar para exercer essa função que Deus colocou em seu coração, que você conhece muito bem, que você sabe muito bem. E como profeta de Deus expondo essa palavra, eu digo para você nessa noite, você precisa entender que Deus te chama para algo específico, para uma missão específica, para uma função no corpo de Cristo. Todo crente tem uma função no corpo de Cristo, e essa é a razão pela qual, meu querido irmão, o apóstolo Paulo disse para Timóteo: reaviva esse dom de Deus que há em ti. Esse dom não vem de você, mas esse dom vem do Senhor. Esse dom não procede do pastor, da igreja, da denominação, ou do grupo de louvor, ou do professor, mas esse dom procede de Deus. Deus, unicamente de Deus. Reaviva o dom que há em ti. O apóstolo Paulo ele diz: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, vem de Deus, mas de poder, de amor e de moderação. Mas o texto continua, e uma outra verdade que é apresentada pelo apóstolo Paulo é que esse dom é reavivado porque este dom é um instrumento do Evangelho. Esse dom é um instrumento do Evangelho. Vamos ler juntos o verso 8, vamos lá? Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. O apóstolo Paulo estava preso. Paulo e a igreja da época tinham consciência de que provavelmente para aquele tempo, para aquele momento, era os últimos momentos do apóstolo. Timóteo estava passando também por essas dificuldades que eu apresentei na elucidação. Havia um clima de desistência, um clima de desânimo, um clima de tribulação mesmo, talvez até um clima de vergonha. O apóstolo dos gentios está preso, e o seu discípulo, pastor Timóteo, passando por extremas dificuldades no pastoreio da igreja de Éfeso. Está difícil de exercer o dom. Mas Paulo diz: não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Ou seja, esse dom de Deus, esse chamado, essa vocação, que é feita diante de adversidade e diante de sofrimento, esse dom que para Paulo, para Timóteo, não é um motivo de vergonha, apesar de Paulo estar preso e Timóteo passando por dificuldades, é sofrimento, porque ele diz: participa comigo dos sofrimentos, mas é um instrumento do Evangelho, porque ele diz: a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Esse dom não é a favor da sua promoção pessoal.
Esse dom é a favor do Evangelho. Esse dom não é a favor de uma denominação específica. Não é a favor da terceira igreja presbiteriana. Não é o nome da igreja que deve ser divulgado. Mas esse dom é a favor do Evangelho. Esse dom não é a favor de um nome de um ministério, ou de um nome de um grupo, ou de uma sociedade interna. Mas esse dom é a favor do Evangelho. O que me chama a atenção, irmãos, é que o dom está totalmente associado com o Evangelho. O apóstolo Paulo não abre mão disso. Mas eu pergunto para você, o que é Evangelho? O que é Evangelho? Certa vez, o pastor Ronaldo Lindório, ele disse que Evangelho é um nome simples, mas profundo. O Evangelho é Jesus Cristo de Nazaré. O Evangelho é a boa notícia de que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Evangelho é a verdade de que um menino nos nasceu, o Filho se nos deu e o governo está sobre os seus ombros. O Evangelho é a prova de amor de Deus por nós, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O Evangelho é um fato inquestionável de que todos nós estávamos andando segundo as nossas próprias carnes, obras, de acordo com o nosso próprio pecado, trilhávamos o caminho do inferno e da morte eterna, mas Deus morreu pelos nossos pecados, nos desarraigando desse trilho infernal e nos colocando no caminho de vida eterna. Este é o Evangelho. E Paulo fala sobre este Evangelho dizendo no versículo 9, que nos salvou, acompanhe comigo o texto, e nos chamou com santa vocação, ou seja, Jesus Cristo, esse Evangelho, a boa notícia de Cristo, nos salvou do quê? Nos salvou da pobreza? Não, nos salvou das coisas materiais, ou da falta delas? Não, nos salvou foi da morte eterna, nos salvou do pecado. O Evangelho aqui apresentado não é o Evangelho da teologia da prosperidade. O Evangelho aqui apresentado não é o Evangelho do triunfalismo, dizendo que você vai triunfar em qualquer momento. Até porque o apóstolo Paulo diz, participa comigo dos sofrimentos. Nem todo momento é momento de triunfo. Pelo contrário, na vida cristã a maioria dos momentos são momentos de sofrimento. Participa comigo dos meus sofrimentos. Paulo vai dizer mais adiante, como bom soldado de Cristo. Mas ele continua, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Essa palavra aqui, irmãos, nos chamou com santa vocação, não diz respeito apenas à vocação ministerial, ou seja, a função no corpo de Cristo, o seu papel na igreja ou no reino de Deus, mas esse chamado, santa vocação, diz respeito ao fato de que você estava nas trevas e Ele te chamou para a luz. A maioria dos estudiosos, comentando esse texto no versículo 9, afirmam que esse chamado diz respeito ao chamado da vocação. O apóstolo Paulo fala um pouco sobre isso lá em Romanos capítulo 8, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E ele continua, os que de antemão conheceu, a estes predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, e aos que predestinou, a esses também chamou. É a mesma palavra aqui, chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Paulo, portanto, tem em mente aqui no verso 9, que esse chamado diz respeito ao chamado que Deus fez na sua vida, para a sua alma, das trevas para a luz. Do império de Satanás para o reino de Cristo. Do mundanismo para uma vida de santidade. Um chamado, irmãos, que revela vocação, e nos chamou com santa vocação. Para quem gosta de teologia, esse chamado na teologia tem por título vocação eficaz. Deus, Ele chama você. De que forma? Continuando o texto, verso 9, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Meu querido irmão, essa
passagem especial, essas palavras aqui do apóstolo Paulo, são tão cheias de profundidade de teologia que 2, 3, 4 horas não dá tempo de explicar. Porque é tanta verdade embutida, inserida, nenhuma frase que a gente se prostra diante desse senhorio e dessa soberania do Senhor, desse conhecimento, dessa sabedoria de Deus, que vai além da nossa capacidade de conhecer, de entender, porque ele usa 2 palavras que são totalmente associadas com o evangelho que te chamou, que te salvou, que é a palavra determinação e que é a palavra graça. Ele te salvou como? Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação. Se você acha que você é salvo pela sua persistência, pelas suas boas obras, você vai se deparar com esse texto e você vai entrar em crise. Se você acha que é salvo porque você levantou a sua mão na hora do apelo, uma obra humana, você vai se deparar com esse texto e você vai entrar em crise. Se você acha que você é salvo porque você é uma pessoa boa, que dá caridade, que faz caridade íntegra, você vai olhar para esse texto e você vai entrar em crise, porque o apóstolo Paulo aqui não abre mão em afirmar que você é salvo não conforme as suas obras, mas conforme a determinação de Deus, antes dos tempos eternos. Antes dos tempos eternos, antes mesmo de você nascer, Deus já havia planejado a tua salvação. Isso é graça. Isso é graça porque eu utilizo as palavras do príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, que disse que se Deus tivesse me escolhido após o meu nascimento, Ele jamais teria me escolhido, porque eu sou um pecador. Somos pecadores, desobedientes, fazemos aquilo que é mal, pensamos contrário à vontade do Senhor, pecamos por pensamentos, por ações, por atitudes. Destituídos, todos nós estávamos da glória de Deus. Paulo diz: não há aquele que faça o bem, e não há assim um sequer. Não há um justo sequer na face da terra, todos pecaram e estão longe da presença do Senhor. Nós estávamos perdidos. Se a salvação estivesse em nossas próprias mãos, nós estávamos perdidos. Nós estávamos já trilhando sem nenhum jeito o trilho do inferno, porque não há capacidade nossa de conversão pelas nossas próprias obras. É necessário a atuação de Deus, e o apóstolo Paulo é enfático em afirmar para Timóteo: Timóteo, não depende de você, Deus dos tempos eternos já determinou a tua salvação, a tua vocação, o teu chamado. Determinação e graça. É muita graça, queridos. É tanta graça, mas é tanta graça, que o apóstolo chega a afirmar que ele obedece a Deus, não por legalismo, mas por constrangimento, porque é muita graça. Determinação e graça que nos foi dada em quem? Em Cristo Jesus. Perceba que o apóstolo Paulo fala sobre o Pai, nos versículos 6 e 7, mas a partir do versículo 8, o apóstolo Paulo fala sobre o Filho, Jesus Cristo. Na verdade, o versículo 9 e o versículo 10 é o centro dessa perícope textual, e o centro é o Evangelho, e o centro é Cristo. E ele continua a expor esse evangelho que é central para o reavivamento do dom, no versículo 10. Vamos ler juntos? E manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador,
Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Ele trouxe vida, luz, imortalidade mediante o Evangelho. Ou seja, não tem aquela expressão que Paulo utiliza lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2, procurei nada saber senão a Jesus Cristo e este crucificado. Essa expressão aqui, irmãos, é um exemplo aqui no texto que lemos, porque veja só, Paulo começa falando sobre o dom, Paulo começa a falar sobre ministério, e do ministério Paulo vai para onde? Vai para a cruz. Do ministério o apóstolo Paulo vai para o Evangelho. Desse reavivamento aqui, admoestado pelo apóstolo Paulo, Paulo agora vai para a centralidade, que é o Evangelho de Cristo Jesus. Ou seja, Paulo entende que a cruz de Cristo é suficiente para reavivar esse dom que havia na vida de Timóteo. É Cristo central, não foi necessário o apóstolo Paulo dizendo, nós vamos agora para uma conferência do avivamento, porque Deus vai avivar a sua vida na conferência do avivamento lá em Jerusalém. Não é essa a questão. O apóstolo Paulo não muda a metodologia, não, já que o jovem pastor Timóteo está um pouco desanimado, vamos fazer aqui o congresso, ele é jovem, vamos fazer um congresso de jovem, vamos trazer aí pessoas da mídia, conhecidos, alguém talvez de Roma, para que o fogo caia do céu e Timóteo e os jovens sejam ali reavivados. Vamos mudar um pouco da metodologia, talvez essa metodologia eclesiástica seja antiga, vamos mudar um pouco, Timóteo, para ver se você tem mais facilidade de pastorear essa igreja. Não, o apóstolo Paulo não sugere atalhos, não muda, não negocia aquilo que é verdade, aquilo que é central. Ele simplesmente diz, Deus já te salvou, Deus te chamou com santa vocação, nos tempos eternos, e tudo isso está ligado na cruz de Cristo, tudo isso está ligado, consolidado, firmado no Evangelho de Cristo, na boa nova de Cristo, o fato de Cristo morrer pelos nossos pecados, tudo isso está consolidado, firmado na obra de Jesus Cristo, no sacrifício dele, na morte expiatória dele, na vida que ele fez por nós, na obediência dele, na obra vicária dele. Tudo está consolidado na cruz de Cristo, na obra de Cristo, e a obra de Cristo é suficiente para reavivar esse dom que há em ti. É o Evangelho pregado pelo apóstolo Paulo. E note que ele fala sobre luz, vida, imortalidade mediante o Evangelho. Isso é bem interessante, porque como é que Paulo começa a falar do seu ministério no versículo 8? Do seu encarcerado. Parece-me aqui uma contradição. Olha para o texto. No verso 8, Paulo diz que ele é encarcerado, ou seja, ele está preso. E aí ele ainda convida Timóteo a participar dos seus sofrimentos. Só que no versículo de número 10, falando do Evangelho, ele diz, esse Evangelho é luz, esse Evangelho é vida, esse Evangelho é imortalidade. Tudo isso é mediante o Evangelho. O que me faz entender, meu querido irmão, é que o Evangelho não está comprometido em te fazer uma pessoa iluminada, cheia de vida, ou de imortalidade, potência, empoderamento, naquilo que o mundo tem ou pensa que seja isso. Porque para o mundo, potência, imortalidade, luz, vida, nada tem a ver com o sofrimento que Paulo convida Timóteo a participar no verso anterior. Participa comigo dos meus sofrimentos. Esse sofrimento, portanto, está ligado com o Evangelho de Cristo, porque Cristo sofreu. Logo, todo aquele que está unido com Cristo, nessa união mística com Cristo, irá também sofrer. O sofrimento, portanto, é uma marca do discipulado cristão. O sofrimento já começa não simplesmente pela perseguição, mas começa quando há renúncia. O fato de negar a nós mesmos, de tomar nossa própria cruz, de não se envolver com as coisas civis dessa vida e de satisfazer daquele que nos arregimentou. E essa renúncia e essa abnegação já é o começo de sofrimento.
Mas esse sofrimento, meu querido irmão, é palpado, abraçado pela esperança do Evangelho, porque esse Evangelho traz essa esperança de luz, vida e imortalidade. Porque tudo que esse mundo tem para oferecer passa, e a gente nesse mundo sofre, mas há uma imortalidade em nosso coração, uma vida em nosso coração, uma luz em nosso coração, que vem do Evangelho, que vai durar para todo o sempre. Esse Evangelho foi o Evangelho que restaurou e também que deu o dom de Paulo. Porque no versículo 11 diz veja o que Paulo diz: para o qual eu fui designado, o quê? Pregador, apóstolo e mestre. Ou seja, o dom de Paulo está totalmente associado com o Evangelho de Cristo. O Evangelho é central. Se você tirar o Evangelho e colocar alguma outra coisa, não vai permanecer. E note, meu querido irmão, que em relação ao Evangelho, esse Evangelho trouxe identidade para a vida do apóstolo Paulo, trouxe sentido para a vida do apóstolo Paulo. Talvez o apóstolo Paulo não tivesse sentido de vida, desrumado, sem rumo, mas à medida que ele é impactado com o Evangelho de Cristo, à medida que ele conhece Cristo Jesus, esse Evangelho chama Paulo para essa missão, dá sentido para a sua vida, porque ele diz: eu fui designado pregador, apóstolo e mestre por causa deste Evangelho. Ou seja, esse dom, queridos, tanto de Timóteo como do apóstolo Paulo, é um instrumento do Evangelho. O Evangelho utiliza esse dom para propagar as verdades, os reinos e os avanços do próprio Evangelho. Nada diz respeito a você, nada diz respeito a nós, mas tudo diz respeito ao Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho trouxe sentido para a vida do apóstolo Paulo, missão para o apóstolo Paulo, o dom foi dado para o apóstolo Paulo por causa do Evangelho de Cristo. Aí eu pergunto para você: qual é a sua missão? Qual é o seu dom? Qual o sentido da sua vida? Me responda. Você está nesse mundo para quê? Qual o sentido da sua história? O apóstolo Paulo não tem dúvida que o sentido da vida dele era pregar o Evangelho de Cristo e exercer esse ministério de pregador, apóstolo e mestre. Mas qual é o sentido da sua vida, do seu reino, do reino de Deus? Qual o sentido que você tem neste reino, na sua história e na sua existência? O Evangelho trouxe sentido para a vida do apóstolo Paulo, e o Evangelho traz sentido também para a nossa vida. Me deixe ilustrar com uma cena de um filme, algo que é importante para a compreensão desse texto. Quantos aqui já assistiram a nova versão do Rei Leão? Grande maioria, né? Não vou dar spoiler. Nem precisa, sabe por quê? Porque esse filme é antigo. Agora, quantos aqui já assistiram a versão antiga do Rei Leão? Antiga. Eu me lembro, irmãos, que eu ia na locadora, meu pai tinha uma locadora, e a gente queria assistir o filme Rei Leão, a fita VHS, né? Era verde, do Rei Leão, era verde, diferente das outras que era tudo preta, né? Do Rei Leão era verde. A gente assistia o filme todinho, e no final tinha que o quê? Rebobinar. Não é isso? É isso. Agora, há uma cena no filme antigo que eles não foram fiéis nessa nova roupagem. E eu vou dizer qual é a cena. É a cena quando Simba, o filho de Mufasa, ele abandona o reino por causa da morte do pai.
se encontra com um suricato e um javali. O suricato e o javali apresentam uma nova filosofia de vida que se chama Hakuna Matata. E essa filosofia de vida nada mais é que é viver sem preocupações em uma linha, não circular, mas em uma linha reta. Viver sem preocupações. Quem não gosta? A música pega rápido. E Simba vai na onda. Porque é bom viver sem preocupações. Viver Hakuna Matata. E o leão passa a comer insetos com um javali e um suricato. Veja um leão comendo insetos. Ele passa a perder a sua identidade de rei leão. E nesse dilema, vivendo sem preocupações, o pai de Simba, o Mufasa, aparece para ele. E diz para Simba: Simba, você se esqueceu de mim? O filho responde: pai, eu não esqueci, eu jamais esquecerei do Senhor. E aí o pai dele diz: Simba, você esqueceu de mim, porque você esqueceu de quem é você e se esqueceu da sua missão. Para onde eu quero chegar com isso? O apóstolo Paulo sabia muito bem quem ele era. Sabia muito bem qual era a sua missão. Ele diz: eu sou apóstolo, pregador e mestre. Fui designado para isso. É o sentido da minha vida. E Paulo sabe disso porque Paulo está ligado com o Evangelho de Cristo. Ou seja, meu querido irmão, somente Cristo, o nosso verdadeiro Rei, pode trazer significado para quem de fato nós somos, e pode trazer sentido para a sua história, missão para a sua vida, reavivando o dom de Deus que há em ti. Somente Cristo Jesus. Só que ele não para por aí. Veja o versículo 12, Paulo diz: e por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão dessas palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. E essa é a terceira verdade, querido, do texto. O dom de Deus é reavivado porque esse dom é dirigido pela ação do Espírito Santo. Esse dom de Deus é reavivado porque esse dom é dirigido pela ação do Espírito Santo. Note que no versículo 14, Paulo diz: guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo. Que bom depósito é esse? Há quem diga que seja o Evangelho. Há quem diga que seja a vida ministerial do apóstolo ou de Timóteo. E a gente entende um pouco sobre esse depósito, de guardar esse depósito, pela estrutura do texto, porque, não sei se você percebeu, mas há um quiasmo no texto. Há um centro no texto que é o Evangelho. O Evangelho é central, versículo 9 e 10. Central. E toda a estrutura do texto, do quiasmo, está centrado neste Evangelho. Mas no versículo 8 e no versículo de número 12, há o outro aspecto do quiasmo, que é não se envergonhar. Veja que no versículo 8, Paulo diz: não te envergonhes. E no versículo de número 12, melhor dizendo, Paulo fala sobre também não se envergonhar, não me envergonho. O Evangelho no centro, não se envergonhar no paralelo desse Evangelho, e a estrutura do quiasmo está sendo apresentada. E por fim, o ministério.
versículos 6 e 7, Paulo fala sobre o ministério, que esse ministério foi dado por Deus, pela ação do Espírito de poder, de amor e de moderação, que é o mesmo Espírito Santo que é apresentado aqui no verso 14. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. E o quiasmo fechou. Evangelho, não se envergonhe, e o Espírito Santo dando esse dom, e o Espírito Santo guardando o bom depósito. Portanto, esse bom depósito é esse dom ministerial. Paulo expressa de que forma ele deve manter esse dom. No versículo 12, 13, melhor dizendo, mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste. Ou seja, prega com fidelidade. Prega a palavra com fidelidade. E com amor, tenha amor para com o próximo, para com a igreja. Amor que está em Cristo Jesus. No versículo 12 ele fala sobre sofrimento. Ele está sofrendo essas coisas. Paulo também fala que ele deveria participar desses sofrimentos. Guarda, portanto, esse dom, esse bom depósito, essa vida ministerial que Deus te deu, Timóteo. Guarda esse dom. Mas o que me parece, queridos, é um padrão muito alto, porque ele deveria guardar esse padrão. O padrão de Deus não é um padrão baixo, é um padrão muito alto. O padrão das sãs palavras, ou seja, da doutrina, que ouviu do apóstolo, ter muito amor, veja, amor para com um grupo de pessoas que estavam dizendo que aquela mensagem que Timóteo pregava não era mensagem verdadeira. E Paulo até vai dizer no capítulo 2, evita os falatórios com esses falsos mestres, porque não dá em nada. Ou seja, Paulo deveria ter muito amor para com os inimigos do seu ministério. Paulo mais uma vez vai afirmar, amor que está em Cristo, guarda esse bom depósito. Me parece, irmão, que é difícil guardar isso. Você viver o tempo todo guardando esse chamado, guardando esse dom, vivendo no padrão das sãs palavras, exercendo o seu ministério com fidelidade, com eficácia, a sua função no corpo de Cristo, exercer o seu chamado. E quando eu digo chamado, não me refiro apenas ao ministério pastoral. No caso aqui era o ministério pastoral, mas talvez no seu caso seja o presbiterato, talvez no seu caso seja o diaconato, talvez no seu caso seja o louvor, o ministério de louvor, talvez no seu caso seja a equipe da mídia, a equipe de ação social, de evangelismo. Talvez no seu caso seja o envolvimento com jovens, adolescentes, o ministério na sociedade interna da igreja, o PH, o SAF, ou talvez o ministério que Deus te deu, que você está exercendo fora das quatro paredes da igreja, porque a igreja não se limita apenas aqui dentro, e Deus faz com que você exerça essa função no corpo de Cristo também fora, numa vocação, numa profissão, exercendo esse chamado no reino dele. E às vezes é difícil manter esse padrão, porque o padrão é alto e a gente é falha. Mas sabe o que acontece? De fato, é difícil e a gente não consegue. Mas o versículo 14 diz: mediante o Espírito Santo que habita em nós. O Espírito Santo que habita em você te sustenta, te fortalece, te dá suporte, te reanima, te capacita, te coloca no padrão das sãs palavras, te levanta, te sustenta, e nada pode impedir a ação do Espírito Santo guardando esse bom depósito que habita em você. Perceba que o apóstolo Paulo apresenta a Trindade aqui nesse texto: Pai, versos 6 e 7, Filho, verso 8 a 12, e Espírito Santo, verso 13 e 14. É o Espírito Santo que mantém esse padrão, mediante o Espírito Santo. Eu me lembro, queridos,
Eu li no Seminário Presbiteriano do Norte, na cadeira de História da Igreja Presbiteriana do Brasil, o diário de Simonton. Simonton, ele ouve um sermão do reverendo Charles Roger. Ele é inflamado e avivado a dedicar sua vida para missões. Chega no Brasil no dia 12 de agosto de 1859. Em pouco tempo, Ashbel Green Simonton, ele planta e funda a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro. Ele funda também a Imprensa Evangélica. Ele também funda um seminário teológico. Prega o Evangelho, pessoas se convertem, pessoas estudam e pessoas são formadas em teologia, e pessoas ouvem ali e leem ali através da imprensa evangélica que foi plantada por ele. Ele pegou malária. Ele passou por dificuldades, por desânimos. E no seu diário está descrito em um dos seus momentos: Senhor Deus, batiza-me com o teu Espírito. Batiza-me com o teu Espírito. Porque esse missionário Simonton sabe e entende que é a ação do Espírito Santo que guarda esse bom depósito, que guarda esse chamado, que guarda essa missão, que guarda esse ministério. É o Espírito Santo que te sustenta dia após dia, após dia, após dia, até um dia você se encontrar com o teu mestre. Diante de tanto sofrimento, tanta adversidade, o apóstolo Paulo no verso 2 diz: eu estou sofrendo essas coisas, de fato está difícil, de fato é muito sofrimento, de fato as coisas não são tão boas assim, do ponto de vista humano. Mas Paulo diz: todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Ou seja, Deus é poderoso para guardar o seu ministério. Deus é poderoso para guardar a sua vida. O Espírito Santo é poderoso para guardar a sua função no corpo de Cristo. Ele é poderoso para guardar a sua vida ministerial, a sua vocação, o seu chamado. Eu sei em quem tenho crido, eu sei que Ele é fiel, eu sei que Ele é poderoso para guardar a minha vida, o meu depósito, até aquele dia. E que dia é esse, queridos? Veja que o D do dia está em letra maiúscula, né? É o dia da grande redenção. É o dia da volta do nosso Mestre e Salvador Jesus Cristo. É o grande dia esperado pela igreja de Deus. O dia de um grande casamento. O dia em que as trombetas irão tocar. Um dia em que o Cristo Jesus irá aparecer no céu, e todo olho verá, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Esse dia, meu querido irmão, os anjos, a milícia celestial irá aparecer nos céus para todo mundo. Os mortos receberão vida, ressuscitarão primeiro, como diz a palavra. Os vivos serão arrebatados. Todos nós, a igreja militante, irá se encontrar com a igreja triunfante. Adentraremos na nova Jerusalém, novo céu, nova terra, universo restaurado, pecado desfeito, findado, acabado. Estaremos diante do Cordeiro, nosso Salvador. Veremos a sua face, assim como o apóstolo João viu a face de Cristo no livro de Apocalipse. E nesse dia não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não existirá mais pranto, morte não se ouvirá. Sabe por que isso vai acontecer? Porque o Espírito
Espírito Santo de Deus está guardando a sua vida até aquele dia. É por isso que esse dom é reavivado. Porque esse dom tem a origem no próprio Pai. Porque esse dom é um instrumento do Evangelho de Cristo. E porque esse dom é dirigido pela ação do Espírito Santo de Deus. Fiquemos de pé e vamos orar.